Olá pessoal, mais um problema aqui da UFC 2007, na verdade Universidade Federal do Ceará 2007. Então diz assim, ó, cada um dos quadrados mostrados na figura, tá vendo os quadradinhos aqui, ó, vários quadradinhos, a seguir tem lado B, ó. Então, esse lado B e aqui B, né? Porque é um quadrado, então o lado é B. E massa uniformemente distribuída. Então quer dizer que a massa, né, não tem nenhum pedacinho mais grosso que o outro aqui nesse quadrado, assim, né? Imagine que você pega faz um quadrado de chocolate, né? Aí tem uma parte aqui do quadrado aqui que tá mais grosso assim, tem outro mais fino. Então tem mais chocolate aqui do que aqui, mas aqui não, aqui é uniformemente distribuído, tá bem certinho. Determine as coordenadas x, y do centro de massa do sistema formado pelos quadrados, tá? Então, o que é centro de massa? O que é centro de massa de um sistema? Então, o centro de massa é um ponto onde eu consigo equilibrar esse objeto. Então, por exemplo, o centro de massa dessa caneta. Então, se eu colocar aqui, ó, ela cai para cá, quer dizer que o centro de massa está mais para cá. Quando eu colocar essa caneta exatamente em cima do centro de massa, ela fica equilibrada, tá vendo? É claro que meu dedo aqui é um pouco grosso, tal, né? Porque se o dedo fosse bem certinho, se eu tentar equilibrar, por exemplo, essa caneta aqui essa aqui, ó, vai ser quase impossível, porque, não, até dá, porque essa aqui tem uma certa espessura, né? Então eu até consigo, ó. Mas é muito difícil, porque é um equilíbrio instável que a gente chama, tá? Ó, o centro de massa está perto daqui, tá entendendo? Ó, isso é o centro de massa. Centro de massa é um local do objeto onde é como se todo o peso tivesse concentrado ali. Então eu tenho essa figura aqui grande, ó, e tem um ponto que se eu colocar o dedo aqui eu consigo equilibrar essa figura. Tá? Já viram na escola, né, que a pessoa pega o caderno assim e fica girando na ponta do dedo, fica girando? O dedo fica naquela ponta ali no centro de massa, tá? Então o centro de massa, quando o objeto ele tem uma certa simetria, quando eu consigo dividir esse objeto em duas partes exatamente do mesmo tamanho, eu sei que o centro de massa está ali. Então quando eu olho essa figura toda aqui, ó, eu vejo que nessa posição aqui, ó, nessa reta aqui, ó, tá? Esse aqui, ó, é um eixo de simetria dessa figura toda, porque o que está para cima aqui é do mesmo tamanho do que está para baixo, tá vendo? Um é reflexo do outro, tá vendo? A minha mão, ó, uma é simétrica da outra, né? É claro, tirando a aliança aqui e tal, mas do modo geral, ó, a mão, uma é simétrica da outra, uma é espelho da outra. Se eu colocar é como se fosse uma imagem da outra, certo? Então, quando eu pego e traço aqui um eixo aqui, ó, eu percebo que o que está para cá é do mesmo tamanho do que está para cá. Então eu sei que o centro de massa está nesse eixo de simetria aqui, ó, certo? Aí a primeira vez que eu fui fazer esse exercício, eu falei assim, bom, aqui tem um eixo de simetria, então eu vou fazer um outro eixo de simetria aqui, né? Fiquei imaginando onde é que eu colocaria o dedo aqui para equilibrar essa figura. E imaginei, bom, então se tem o mesmo tamanho, então a massa que ficar para um lado aqui vai ser do mesmo tamanho da massa do outro lado, certo? Na verdade, não. Eu imaginei que se eu traçasse aqui, ó, em algum lugar aqui, e o tamanho do que ficasse para esse lado do eixo, se fosse igual ao que ficar desse lado aqui, estaria equilibrado, mas não é. Por quê? Porque como numa gangorra, tá? O que está mais próximo do centro de massa, que está aqui em algum lugar, o que está mais próximo aqui, tem menos influência em termos de peso do que aquilo que está mais longe, tá? Bom, vamos ver o seguinte, o que é... Eu sei que o centro de massa está em cima desse eixo, mas em que posição que está? Então, qual é a fórmula do centro de massa? É assim, ó. É uma posição, tá? Vamos chamar de x, tá? Então, a posição vezes a massa total, tá? De um sistema, tá? Com o centro de massa do sistema formado por esses quadrados. Então, a posição vezes a massa total, a posição do centro de massa vezes a massa total, vai ser igual a posição 1 da massa 1, mais a posição 2 da massa 2, mais etc. Quantas partes compor essa massa, né? Então eu vou considerar, por exemplo, que cada quadradinho desse aqui é uma massa dessa, tá?
Vamos dizer que a massa de um quadradinho, tá? Um quadradinho desse aqui, de lado B, tá? Tem a massa m igual a 1, ok? 1 qualquer coisa, unidade de massa, 1, tá bom? Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a peça toda, esse mzão, vai ser igual a 10, tá? E a posição? Tá. E o M1? Então, o M1 vai ser isso aqui, M2 vai ser isso aqui, tá? M1, M2, M3 até o M10, tá? Ó. M1 vai ser igual a M2, que vai ser igual a até o M10, que vai ser igual a 1, tá? Que é igual a esse 1 aqui, tá bom? Tá. Só que esse quadradinho, né? Esse quadradinho, ele tem um centro de massa dele também. Só o quadradinho ele tem um centro de massa. Bom, o quadrado é simétrico. Se eu dividir ele assim, ó, e dividir ele assim, eu vejo que o centro de massa está aqui. Se eu dividir ele assim, ó, metade para cá igual metade para cá, e se eu dividir ele assim, tá. Então, o centro de massa está aqui. Então, o centro de massa de cada quadradinho desse é simples, porque ele tem um eixo, tem dois eixos de simetria que eu posso achar onde é que é o cruzamento dos eixos de simetria dá o centro de massa. Essa figura toda eu só consigo ver um eixo de simetria. Se eu tivesse um outro eixo de simetria aqui, eu saberia onde é que está o centro de massa. Mas eu não tenho um outro eixo de simetria, porque qualquer lugar que eu cortar aqui, o que está para cima não vai ser igual ao que vai estar para baixo. Tá? Então, cada quadradinho, o centro de massa de cada quadradinho vai estar exatamente no meio dele aqui. Ó. Esse vai ser o centro de massa de cada quadradinho desse. Ó. Cada quadradinho desse. Tá certo? Beleza. E aí, como é que eu vou achar, então, o centro de massa de tudo isso? Então, vai ser a posição do centro de massa, vezes a massa total, que é 10, vai ser a posição da massa 1, mais posição da massa 2, mais posição da massa 3, mais posição da massa 4, e assim por diante, tá? Então, eu tenho que estabelecer um eixo, uma referência. Então, se eu disser que aqui é o zero, daqui para cá, né? Então, a posição do centro de massa de tudo isso daqui em relação a essa direção aqui, ó, tá? Essa direção aqui, ó, vai ser aqui, ó. Aqui é o zero, tá? Então vai ser assim, ó, posição do centro de massa vezes 10 vai ser igual a posição dessas aqui em relação aqui, ó, em relação a esse ponto, tá? Então, se cada B desse é igual a 1, então aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Certo? Então, esse centro de massa está na posição o quê? Meio. Então, vai ser meio vezes 1 mais meio vezes 2 mais meio vezes 2, não, vezes 1 também, né? É o M2. Vezes 1, que a massa desse quadradinho é 1, mais meio vezes 1, que é esse aqui, ó. Tá? Então, meio vezes 1, mais meio vezes 1, mais meio vezes 1, mais meio vezes 1. Esse aqui, ó. Então, vai ser o quê? 1,5 vezes 1, então, mais 1,5 vezes 1, mais, novamente, 1,5 vezes 1, 1,5 vezes 1, mais 1,5 vezes 1, 1,5 vezes 1. Tá vendo? Esse aqui vai ser o quê? 2,5 vezes 1. 2,5 vezes 1. Mais 2,5 vezes 1. Esse aqui. E esse aqui vai ser o quê? 3,5 vezes 1. Mais 3,5 vezes 1. Aí você falou, nossa, não precisava fazer tudo isso. Podia fazer assim, ó. Meio vezes 4, tá? Porque eu posso considerar isso aqui tudo uma coisa só. O eixo de simetria disso tudo está aqui e está aqui, ó. Então, o centro de massa de tudo isso daqui está bem aqui, ó. Então, eu posso fazer meio vezes 4, né? Meio vezes 1, mais meio vezes 1, mais meio vezes 1, mais meio vezes 1, é a mesma coisa que o quê? Meio vezes 4, tá? Ó, esse aqui seria o quê? 1,5 vezes 3, tá? 1,5 vezes 3. Esse aqui seria o quê? 2,5 vezes 2, ó, 2,5 vezes 2, mais 3,5 vezes 1. 3,5 vezes 1, tá vendo? Eu estou fazendo de várias formas para você entender, tá?
Então, olha só, a posição do centro de massa vezes a massa total, que é 10, vai ser igual a posição do centro de massa vezes a massa de cada um deles, mais a posição do centro de massa desses aqui, vezes a massa de cada um, mais a posição desse, tá? Isso aqui vai dar o quê? X vezes 10 igual. Então, meio vezes 4 dá 2. Mais 3 vezes 1,5 dá 4,5. Mais 2,5 vezes 2 dá 5. Mais 3,5 vezes 1, 3,5. Isso daqui vai dar o quê? Bom, 4,5 mais 3,5 dá 8. Mais 2 dá 10, mais 5 dá 15. Então deu x vezes 10, que é o peso de tudo. Centro de massa, tá? A posição do centro de massa em relação a essa posição aqui, estou considerando essa direção 0. Vezes 10, que é a massa de tudo, vai ser igual a 15. Ou seja, x vai ser igual a 15 dividido por 10, e isso dá o quê? 1,5. Ou seja, a posição do centro de massa de tudo isso daqui vai estar a 1,5 daqui, ó. Então, o eixo de a direção do centro de massa de tudo isso daqui está nessa direção aqui, ó. Está nessa direção aqui. Agora eu vejo, ó. Então eu tenho esse eixo de simetria, que é onde está o centro de massa, e essa direção aqui, que é onde está o centro de massa, quando elas se cruzam, me dá esse ponto aqui. Então, esse aqui é o ponto do centro de massa. E as coordenadas é o quê? É 1,5, 1,5, né? Na verdade, de B, tá? Então, o x vai ser o quê? O x de centro de massa vai ser o quê? Vai ser 1,5B, e o y vai ser isso aqui, vai ser o quê? 1,5B. Tá certo? Essas são as coordenadas do centro de massa. Agora, tem outras maneiras de fazer isso aqui? Tem outras maneiras. Tá? Por exemplo, eu posso estabelecer uma outra referência. E eu vou fazer de duas maneiras porque é muito importante você conhecer outras formas de fazer isso aqui. Então, eu sei que o centro de massa está nesse eixo de simetria. Tá? Eu não sei esse aqui, vou calcular de outra forma. Então, eu vou colocar um outro eixo de uma referência, tá? Para eu calcular o centro de massa. Então, eu vou colocar esse eixo bem aqui. Eu vou colocar aqui, ó, perpendicular a esse eixo de simetria. Então, essa daqui, ó, vai ser a posição 0. Para cá vai ser mais, e para cá vai ser o quê? Menos. Tá? Então, eu vou fazer o centro de massa de cada um desses aqui a essa distância daqui, ó, desse aqui. Então, essa distância aqui, ó, eu vou chamar de mais 1. Tá? Esse centro de massa aqui está na posição 0. Esse centro de massa aqui está na posição... menos 1 aqui, né? Menos 1, menos 1. Esse centro de massa aqui está na posição o quê? Mais 1. Esse aqui mais 1. E esse aqui mais 1. Esse daqui está a distância o quê? 1, 2. Então, mais 2. Esse daqui mais 2. Esse daqui mais 2. E esse daqui mais 2. Então, eu quero saber a posição do centro de massa em relação a esse eixo aqui. Tá? É uma outra forma que eu vou fazer. Então, eu vou usar essa mesma forma. Então, o x do centro de massa, tá? E o centro de massa concentra toda a massa, que é 10, vai ser igual a quê? Então, ó, menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 1, tá? É o x, é a posição desse quadradinho aqui, do centro de massa desse quadradinho aqui, ó. Então, é menos 1 vezes 1. Esse daqui, né? Vai ser mais 0 vezes 2, porque eu tenho 1, 2, tá? Vai ser 1 vezes 1, 2, 3, então vezes 3. E vai ser o quê? 1, 2, ó, mais 2, vezes 1, 2, 3, 4. Certo? Em relação a essa posição aqui, ó. Então, vai ficar o quê? X vezes 10 vai ser igual a menos 1 vezes 1 dá menos 1, 0 vezes 2 dá 0, 3 vezes 1 dá 3, e 2 vezes 4 dá 8. 8 mais 3, 11, menos 1, 10. Então, x vai ser igual a 10 sobre 10. Isso é igual a 1. Aí você fala, mas deu errado, esse x deu 1,5. Mas espera aí,
Esse x aqui, ó, de 1,5, é dessa direção para cá. Então, deu 1,5. Tá? Ó, 1,5. Dessa posição. Mas esse 1 aqui é dessa posição para lá, porque para lá é mais, para lá é mais e para cá é menos. E deu mais 1. Então, quer dizer que é uma unidade daqui, ó. Pum, caiu bem aqui, ó. Tá vendo? Nesse eixo de simetria, que eu sei que o centro de massa está nesse eixo de simetria, então a posição daqui vai estar uma unidade para cá. Uma unidade do quê? Que eu chamei essa distância uma unidade. Ó. Aqui menos 1, aqui 1 e aqui 2, ó. Então, o centro de massa está a uma unidade daqui, ó. Pum, cai bem aqui, ó. Exatamente onde eu já tinha calculado, tá? Então, eu descobri onde é que está o centro de massa usando esse aqui também, tá? E agora, é claro, ele quer saber as coordenadas x e y do centro de massa. Então, o x e y vai ser o quê? Se esse daqui está bem no meio aqui, né? Está uma unidade daqui, em cima desse eixo de simetria, então ele está 1,5 e 1,5. Entendeu? Eu posso usar várias formas. Eu posso colocar essa minha referência aqui, por exemplo. Posso colocar minha referência aqui, ó. Aqui é o 0. Então vai ser 1, né? Esse daqui vai ser 1, 2. Esse daqui vai ser o quê? 1, 2, 3. E esse daqui vai ser o quê? 1, 2, 3, 4. Aí eu posso jogar a mesma coisa e eu vou achar o quê? O centro de massa vai estar no x2, vai estar aqui, ó. Entendeu? Eu posso colocar onde eu quiser. É claro que tem lugares que vai dificultar mais e lugares que vai dificultar menos, tá? E eu também uso o eixo de simetria, que eu vejo que essa figura aqui tem um eixo de simetria bem aqui. Então, eu sei que o centro de massa está por aqui, ó. Então, se eu colocar uma outra referência aqui, eu calculo com essa forma em relação a esse aqui, ó. Tá? Entendeu? Olha, eu poderia falar meia hora sobre esse problema aqui e explicar de diversas maneiras. Mas eu acho que aqui já é suficiente. Você tendo dúvida, o que você faz? Você posta nos comentários a sua dúvida. Posta nos comentários a sua dúvida. Eu explico, eu coloco mais exemplos, faço vídeos adicionais, o que for necessário, tá bom? Não desista de entender isso aqui. Se você entendeu, dá um joinha, inscreva-se no canal, compartilhe, tá? Confere se o sininho está ligado para você receber novos vídeos, tá bom? É isso aí e até a próxima.